nem todo mundo conhece os detalhes e tal. E a gente, pelo menos eu, né, como cidadão mesmo, né, Uhum. a gente se contou um pouco das datas, né? A gente viu que teve uns 20 anos atrás, começa a ter um movimento maior aí mais a um público B2C, vamos dizer assim, de investimentos. Começa a ter um sortimento maior, Exato. mais marketing, né? A gente começa a ser impactado por mais empresas de gestão, de gestoras de investimento. Uma pergunta, assim, essa parte do investimento, ela fica centralizada, ela fica muito centralizada nos bancos tradicionais ou está mais distribuído? Como que é a tendência disso ao longo aí dos próximos anos aí que a gente vai perceber sobre a questão do investimento? Vamos lá. Vou tentar pegar um contexto, né? É claro que isso já caminhou bastante para sair um pouco da concentração dos grandes bancos, mas hoje ainda ela é completamente excessiva se você for comparar com os Estados Unidos, Reino Unido e outras esferas aí de outros grandes centros, outros grandes mercados, né? Diria que hoje em torno de 85% dos investimentos ainda estão nos bancões. Essa concentração, entendo eu, né? Botar uma arma na minha cabeça e perguntar aqui, entender. Entendo eu que isso vai diminuir essa concentração ainda, porque já é uma tendência, já vem acontecendo. Cada vez mais você tem a concorrência, né, em cima dos agentes autônomos, em cima dos gerentes, né? Agora já nem usa muito essa palavra. O pessoal acho que é até palavrão, né? O gerente de agência ali, já até mudando a nomenclatura, mas você tem muita gente indo em cima, né, para poder diminuir essa concentração. Tem uma penca de escritório de agente autônomo de investimento que hoje já são até maiores do que era, sei lá, a XP há 8, 9 anos atrás, pegando o exemplo ali da Do XP, que foi a surgimento. precursora ali desse Aham. momento, desse movimento como é que eu vou dizer, de desconcentração, né? Então enxergo que sim, isso vai caminhar mais, até mesmo a exemplo dos outros mercados lá fora, né? E aí você tem outros players puxando a fila. Aqui a gente está falando de investimento, não estou nem falando de serviço bancário. Falar de serviço Sim. bancário, aí você tem isso lá, Nubank, Banco Inter, BRB, outros bancos digitais também que, cara, de certa forma estão machucando os resultados de alguns bancos, né? Se eu for pegar os bancões ali, Itaú ainda hoje vai bem, na área de braçada, reagiu muito bem à questão da transformação digital, à ofensiva de outros players na disponibilidade de produtos financeiros, né? Você conseguiu tornar ali o gerente do private, do wealth, chama do personalité ali, num bom, digamos, num bom officer para atender os seus clientes também. Então, assim, o Itaú é um baita case de reação rápida ao movimento do mercado. E você tem outros bancos aí que ainda teoricamente, estão patinando um pouco. Um pouquinho antes você comentou, né? Até quando você referenciou ao Warren, que você enxerga. Não foi uma palavra que você colocou, mas que eu interpretei, é a questão da experiência do cliente, né? Uma coisa diferente que vocês estão buscando uma diferenciação. Não precisa entrar em Sim. detalhes, né? Que acho Uhum. que obviamente isso é uma questão estratégica aí da empresa, Claro. mas quando você olha de um olhar técnico, seu, né, de especialista, tem esses grandes bancos que têm grande concentração, aí você vem com uma XP que veio, falou, ó, faça um negócio diferente. Uhum. A XP pa- passou a fazer parte do monopólio desses ele passou a fazer parte desse grande, vamos dizer assim, monopólio de 80 e tantos por cento. Por isso que acho que você enxerga que uma mudança, talvez essa relação entre o assessor e o cliente. Como que você vê, por exemplo, que a tecnologia vai tocar nessa questão da experiência? Como a Uhum. questão da IA vai influenciar nisso? Bom, bom, você pegou bons pontos aí, né? Pegando um pouco do que a XP fez com os bancões, aí, pegando 15 anos atrás, mais ou menos, começou a ofertar produtos para um público menos alta renda que não eram disponibilizados pelos bancões. Então, você não tinha acesso. Eu trabalhei na Gap. Então, você não tinha um investidor de 50 mil reais, 40 mil reais, não tinha acesso aos Você fundos. disse que ele aumentou o público-alvo, é isso? Exatamente, ele aumentou a base do público-alvo. Ele é uma palavra que a gente pode aplicar aqui, democratizou os investimentos no país. Então, antes o investidor que precisava aportar para começar a brincadeira ali no fundo da Gap de 100 mil reais,
que você conseguiria acessar através da própria Gap ou um distribuidor de um bancão, passou a acessar na XP a 5 mil, a 10 mil reais, numa plataforma, a 3 cliques de distância. Então, Ou seja, com muita para mim facilidade. esse foi o grande pulo do gato. Não só da Gap, como trocentos mercados. E continua nessa vantagem. Quando o Itaú, os outros bancos começaram a pegar os outros fundos do mercado, a XP começou a oferecer o fundo lá fora, que ninguém conseguia aplicar ainda. Então estava ainda sempre um passo à frente. Então esse foi o golaço, digamos assim. Ou seja, quebrar o status quo. Ou seja, tinha um certo modelo de Exato. operação, vou provocando esse modelo. Exato. E aí, bom, falamos no momento que a XP quebrou, agora falando um pouquinho da proposta da Warren, já chega na tecnologia e IA. Warren, o que seria ali a diferença um pouco, né? Qual seria a nossa proposta, né? No início da nossa conversa eu falei, tem agentes autônomos bons, agentes autônomos ruins, como qualquer profissão, médico, advogado, eletricista, você vai encontrar. Mas você vai ter também alguns... O que acontece? Diria que você tem conflito de interesse quando você oferta produtos financeiros. E aí, quando você tem assessores, agentes autônomos, bankers que estão conflitados, combinado às vezes com o caráter da pessoa, porque você pode ter agentes autônomos e bankers que digamos, do bem e, digamos, do mal, né? Você vai tentar receitar cada vez mais em cima do seu cliente. Você disse que você pode indicar, às vezes, um produto onde você vai ganhar uma porcentagem maior pela negociação, e nem sempre vai ser o melhor mas não é o melhor... Ok. Nem sempre vai ser o melhor produto para o cliente. Né? Você está sempre Esse tentando... é o conflito da área. Esse seria o conflito básico ali do agente autônomo de investimento, do banker. Repetindo, pessoal. Recado aí, pessoal. Repetindo. Existem profissionais bons, ruins, bom caráter e mau caráter. Mas, por definição, a gente tem essa espécie desse conflito de interesse. Resta saber como o profissional vai lidar com isso. E aí sim, né? Voltando aqui. E no longo prazo, o profissional que não cai nesse conflito de interesse vai ter o cliente por mais tempo, vai ter mais clientes, vai ser um profissional confiável, respeitável no mercado e vai fazer o mais dinheiro no médio e no longo prazo. Aí nasce um pouco do DNA da Warren, então. Isso, aí nasce um pouco do DNA da Warren. Lifetime value que a gente fala. Perfeito. Cara, como é que eu vou cobrar do meu cliente de uma maneira que eu não incentive um conflito de interesse do meu agente autônomo, do meu assessor? Cara, sei lá, para cada R$1.000 que ele tiver aqui comigo, ele vai pagar R$50 por ano. Pode ser de CRI, de CRA, debênture, ação, renda variável, o fundo da Gap, o CDB do Itaú. Acabou. Eu vou cobrar um FII fixo do meu cliente em busca das melhores necessidades para o perfil dele. E aí entra um pouco da... Agora, migrei um pouquinho... Isso já é um pouco de disrupção. Já é uma quebra daquele modelo que a galera já estava conhecendo ali. Okay. Exatamente. E aí você tem normativos entrando na direção do que a Warren está ofertando. Exemplo, todo final do mês eu tenho que mostrar para você, Rodrigo, investidor, o que eu te cobrei de spread, qual foi o FII quando você comprou lá uma debênture. Okay. Então, enfim, se eu cobro um FII fixo, no fim do mês, tá fácil. Se eu cobro R$50 dividido por 12, né? Sim. Em cima do teu patrimônio. Agora, se eu cobro um FII variável, eu tenho que mostrar ali, né? Quanto eu estou cobrando de spread, quanto eu paguei ali naquele fundo que eu falei que era o melhor do mercado e o cliente não está sabendo quanto ele está pagando de comissão. Então, enfim. Deixa eu ver se eu entendi, né? O que você falou. Não é questão de quem que é certo, de quem que é errado. São estratégias e essas estratégias, cada empresa decide aí um caminho. Porém, essa dor, né, que você trouxe aí, que é que está dentro do contexto do mercado, é algo que até o governo olha, porque tem regulamentações e tem atuações aí que estão sendo feitas em relação a isso. Sim, já tem a regulamentação. Eu queria voltar e dar mais um exemplo. Você imagina uma empresa enforcada, completamente endividada, numa situação difícil, um ambiente macroeconômico no Brasil difícil, precisando emitir dívida para amanhã. Ela vai emitir R$10 milhões de dívida. Cara, se, sei lá, XP ou BTG, outro incumbente, entrar nessa operação, você não acha que a comissão que essa empresa vai pagar para quem participar dessa emissão vai ser enorme?
E, consequentemente, a comissão recebida pela empresa e repassada para o agente autônomo não vai ser enorme também. E o cliente, onde é que fica comprando essa dívida? Que talvez De possa uma dar empresa uma que talvez vai dar o insolvência. calote e talvez vai dar insolvência. Então, voltando, tá, pessoal? Eu não tô. Pelo contrário, acho que o que move a nossa indústria é o agente autônomo. Tá claro. E tem que continuar existindo. E vão ter os bons e os ruins. É que, por definição, o modelo ali tem suas brechas. O que eu acho que o que a gente vem fazendo também, faltou terminar o gap da tecnologia e da IA, mas o que a gente vem fazendo também. Não, tranquilo, a gente vai costurando. Tá, o que a gente está fazendo também, que é bem interessante, cara, o cliente entra no nosso site, contrate aqui a sua carteira, e aí, obviamente, aí entrando um pouquinho na tecnologia, né? Você vai preencher ali. Isso tem nas outras casas também, tá? Você vai preencher ali qual é a sua renda, seu patrimônio, se você é agressivo, não é agressivo, quanto tempo você quer deixar o dinheiro, qual é o seu nível de escolaridade, grau, e aí você chegou ali na tua nota que a gente chama no mercado de suitability. Com esse suitability, você já tem lá dentro da Warren mais de 10 carteiras de acordo com o teu nível de risco. Você já está plugado direto nessa carteira, acabou. Vai para casa e esquece. É o lance que eu falei do... Você vai levar teu filho... em vez de levar para o médico, vai levar para o profissional de tecnologia? Não, acabou. Já está plugado e aparece ali. Aí seriam as carteiras recomendadas, algo nesse sentido. Isso, seriam as carteiras recomendadas. Aí você pode falar comigo, Bruno, isso já tem no mercado há muito tempo. Tem. Mas é a forma de como chega, A forma de como chega. E mais um parênteses aqui, pequeno parênteses. As carteiras recomendadas de corretores tem rebalanceamento todo mês. Claro, tem que ter o rebalanceamento todo mês, né? O gestor tem que estar ali em cima, observando. Quanto de corretagem você não acha que tem em cima desses rebalanceamentos todo mês? Quem é que está pagando essa corretagem em cima dos rebalanceamentos todo mês? Okay. Como é que é a forma de cobrança? Entendi. O desafio saiu de uma camada, vai para outra. Entendeu? Então, é a maneira de cobrar. Então a gente está... Eu acho que lá, né? Voltando... Por exemplo, da XP não dá. Foram 10 anos da minha vida, a gente tem que falar um pouquinho. Não, que a XP fez é. de disruptar um pouco ali o mundo. Muito, Itaú, né? Muito, né? Bancão, puta, golaço, mérito, uma história linda. Agora esse modelo 3.0, de mãos dadas com a regulação, vem disruptando um pouco a maneira como isso é cobrado de cliente. Isso aqui não é invenção também nossa, não. Acho que nosso pulo do gato foi a tecnologia de linkar direto nas carteiras. Ali tem toda essa parte do investimento que eu ofereço para o private, para o baixa renda automatizado, mas isso aí lá fora já é assim. Sim. Na Inglaterra, nos Estados Unidos, já é assim. Pelo que eu percebo do que eu estou entendendo, é um ambiente que está com bastante evolução, tem muita transformação, porque Exato. a gente ainda está atrás dos grandes mercados. E a gente começa a ter acesso a isso. Então... Isso, Rodrigão. E aí mais uma, tá? A gente... Existem clientes também que falam assim, cara, eu não quero clicar numa carteira e alguém escolher para mim tudo. Eu quero aplicar no fundo 1, 2, 3, 4 do meu amigo que ele já tem um pouquinho mais... Eu quero entrar na plataforma e quero aplicar nesse fundo também. Então, quando você entra, convido todos aí a baixar depois o nosso app da Warren, fecha a parênteses do jabá aqui, quando você entra no nosso aplicativo, você tem a opção de entrar na carteira ou acessar a plataforma. A gente não está amarrando, né? A gente não está amarrando a maneira que o cliente vai... A jornada está livre, né? Está livre. Eu quero entrar no site da Warren, no app da Warren, para comprar o CDB do Banco 123. Sim. Você vai entrar, dentro, vai comprar. Esse contexto, um pouco do que a gente está falando de experiência, lembra uma questão da personalização, né? Uhum. Que é uma coisa que as pessoas buscam bastante. Por exemplo, a tecnologia ou soluções talvez com IA ou dados, mesmo que não seja... eu me lembro que, só para abrir o contexto, eu me lembro muito, e talvez acho que foi o você deve ter feito muito na vida, essa questão dos modelos matemáticos para colocar as tendências, o que vai dar certo e vai dar errado. Quando eu entro numa plataforma como essa questão da personalização, fica mais fácil de eu poder, mesmo não sendo um especialista, eu poder navegar e conseguir escolher a minha melhor opção. Como que essa curadoria, como essa... eu esqueci o nome em português, o mordomo, né? O reporting. Como é que essa atuação acontece junto com o cliente? Bom,
tudo a gente, né, praticamente nada se cria, tudo se copia ou se melhora. Né? Se você pegar ali Prudential já fazia isso há 10 anos atrás, o teu life planning, né? Ele fazia 100 anos, ali, na verdade, né? A Prudential tem 100 anos fazendo a mesma coisa, né? Life exato. Então, o que a gente faz? Vamos fazer o life planning dos teus investimentos. Perfeito. Quanto você ganha, cara, é livre, tá? E é lindo isso. A gente tem, o nome desse nosso produto é Life. Então, assim, quanto você ganha, quantos filhos você tem, qual é o seu gasto mensal, quanto você tem de renda, quanto você tem investido. Vamos projetar 1000 vidas do Rodrigo nesse cenário. Por que pode acontecer nessas 1000 vidas do Rodrigo? Cara, os juros podem ir para 30% durante 10 anos, o Brasil pode quebrar ou não, os juros pode ir para 2 ou 3, inflação baixar. Mas, obviamente, vão ter os cenários bases, né? Que tem maiores probabilidades de acontecer. Então, a gente vai simular 1000 vidas ou 10.000 vidas do Rodrigo e vamos ver com essa carteira de investimento do Rodrigo, com o que ele tem ali de renda, patrimônio declarado, planos de vida, se ele tem seguro de vida ou não, porque qual a probabilidade de acontecer alguma coisa com o Rodrigo, tudo isso está imputado ali no nosso life planning. São várias as variáveis, né? Não é uma coisa linear assim, né? Não, isso. Isso é um baita produto. Então a gente simula ali as 1000 vidas do Rodrigo e vê, cara, olha aqui, você tem 95% de certeza que você vai durar até 100 anos, cara. Você tem, olha aqui, no teu cenário aqui, 70% dos cenários de vida aqui seus, que a gente simulou, com variáveis macroeconômicas, variáveis de juros, preços de ativos, você tem 70% de chance a tendência da renda produtiva através do trabalho, você vai, que nem cada vez, enfim, a gente vê por exigência cada vez mais, mas chega uma hora que você não vai conseguir. Então, como é que você vai ficar aqueles 20, 30 anos, 15 anos entre parar, né, e seguir a vida? Isso é um baita desafio. Que legal. Exato. Que isso que você está explicando volta naquele começo, né? Que é da decisão, um trade-off e tudo mais. Isso. Esse modelo de assistência, a tecnologia, eu chamando de assistência aqui, coach, sei lá, uma mentoria, não sei qual que é o termo, acho que é mais um assistente. A tecnologia entra muito nisso, a IA entra nisso. Vocês têm uma Siri lá, uma Alexa lá, que você pergunta lá, ele vai orientando. Como que é essa sugestão do próximo passo para um cliente? E eventualmente, assim, até para mostrar, né, amplitude, não só o que a Warren faz, o que você vê que o mercado tá considerando em relação a esse processo de indicação financeira aí? Bom, vamos lá. Para a inteligência artificial dos nossos modelos obviamente aprendem, né? O que a gente indicou lá atrás, vis-à-vis os cenários que materializaram, qual era a probabilidade na época desse cenário, por que materializou, por que não materializou, como é que eu vou inserir essa informação na memória do meu modelinho. Então isso aí entra na parte de... Essa parte você já fez há quantos anos atrás? Não, de aprender e rever cenário, a gente fazia mentalmente, sim, analiticamente. Sim, mas já era uma prática, certo? Desde 2007, 2008 você já fazia. Pô, eu vi isso. Isso aí é exercício de tentativa e erro e entender, obviamente, a tentativa ali é um guess bem calibrado, mas sim, entender lá atrás o que houve, por que a gente errou, onde é que errou no cenário. E calibrando a tendência. Pô, o cisne negro, e aí você não pode jogar, fazendo parênteses aí, o que é cisne negro, né? Cisne negro, dando os méritos aí pro Nassim Taleb, são eventos praticamente impossíveis de terem sido previstos, sei lá, queda das torres gêmeas, Covid, enfim, alguns eventos que estão completamente fora do radar e que acontecem. Você tentar mapear de quantos e quanto tempo existem esses cisnes negros e comprar seguros baratos. Né? Então, talvez já estou há 8 anos, talvez se não existir nenhuma guerra nem nada, sim, e comprar seguros baratos. Está na hora que vai acontecer algo. É estatística, né? Estatisticamente isso aí acontece. Então, assim, lá atrás a gente fazia isso, entender o que deu errado nos cenários. Mais para frente agora a gente faz com inteligência artificial, o próprio modelo aprende, obviamente tem ainda alguma calibração, claro que tem que ter ainda alguma calibração humana ali para entender os modelos, mas sim, a gente já utiliza bastante, Rodrigão. Desculpa, cara, e qual foi a segunda parte da...
Não, é nessa linha do mesmo, ponto. né? O quanto que porque às vezes a gente vê alguns cenários que dão tipo, nossa, não é que é uma coisa nova. Vocês já Uhum. faziam, só que a tecnologia e a IA vão dando mais e mais tempero, mais celeridade aí nesse processo. Eu acho bem curioso. É isso, é isso.